Fala pessoal, está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como é a primeira sexta-feira do mês, tradicionalmente a gente tem o episódio Minha Jornada. Hoje a gente vai contar a história do Bruno, que é CEO e cofundador da Cyrus. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui contigo, Cris, participando desse episódio. Espero ajudar um pouco e inspirar um pouco as pessoas com um pouco de história também. Esse é o objetivo do Minha Jornada, né? Trazer também um lado pessoa das empresas através de seus fundadores, para o pessoal que está nos ouvindo se identifica super assim e consegue tirar alguns insights bem legais. Bruno, a gente começa o Minha Jornada tradicionalmente também com uma pergunta que já é para arrancar o band-aid, assim, para depois ficar mais leve a conversa. Que vem depois é mais fácil. É mais fácil. Tá. E também é a realização da Cris jornalista no momento, porém, da Gabriela. Assim. Quem é o Bruno por ele mesmo? O Bruno, por ele mesmo, é um cara apaixonado pelo que faz. Acho que em todas as coisas tem um quê de paixão e sempre quando a gente está vivendo a gente fala que tem que fazer sentido. Então acordar na segunda-feira de manhã tem que fazer sentido. Chegar no final de semana e poder aproveitar a vida com a família tem que fazer sentido. Assim, uma pessoa que as pessoas brincam, é uma pessoa às vezes braba, mais séria, mas por trás dessa casca mais séria é uma pessoa super tranquila que gosta de aproveitar a vida com as pessoas próximas, ser feliz e gosta muito de ver as pessoas sendo felizes. Essa é a receita do sucesso, né? Mais do que bens materiais. Com certeza. Os bens materiais ajudam muito na vida, trazem muita facilidade, mas o que são bens materiais se a gente não pode aproveitar e dividir um pouco disso tudo com as pessoas que são importantes pra gente? Sim, com certeza. E Bruno, já levando então para o lado da nossa conversa de empreendedorismo, quando que tu percebeu que tu queria empreender? Pô, é forte. Eu não tenho um episódio certo, mas eu brinco que quando eu era pequeno eu ficava na casa de um vizinho que é o Tito e a Lala me cuidava a vida toda, e eu lembro de um episódio que foi talvez assim, a primeira transação financeira que eu tive. Ele trabalhava, ele tinha uma empreiteira e final de semana ele gostava muito de ir pra praia e na volta ele trazia uma caminhonete cheia de banana. Uhum. E aí, na brincadeira, eu ajudava ele a descarregar, e aí um dia ele me pagou. Me deu, sei lá que moeda era na época, mas meia dúzia de alguma coisa. Eu disse assim, olha aí, trabalhar dá dinheiro. E aí eu sempre fui tendo essas referências. Ele nesse contexto, meu ex-cunhado dentro de um outro contexto, e talvez entendendo assim sempre do contexto dos meus pais, da minha família, que não foram para um caminho de empreender, mas sempre falaram abertamente sobre empreender, foi moldando um cenário para dizer assim, cara, isso faz muito sentido. Mesmo minha mãe brincando algumas vezes comigo que ela gostaria que eu fizesse um concurso público e tudo mais. Mas eu acho que a nossa geração, todos os pais falam que tinha que fazer um concurso sonho. Público. Estabilidade, né? Era um contexto de um mundo diferente. Então, acho que não tem um episódio, mas é uma construção conjunta, e foi sempre uma brincadeira nos grupos de amigos, assim, cara, o que a gente vai empreender? Vamos criar uma marca de roupa, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Isso desde ali do colégio ou já na faculdade? Mais perto da faculdade, eu brinco assim, porque no colégio eu acho que eu já tinha desejo, mas eu ainda não tinha uma estrutura mental assim formada para dizer eu quero ter um negócio, eu quero fazer por mim. Mas eu lembro que algumas pessoas, eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito. Então, eu sou muito sonhador, os amigos brincam que eu sou a pessoa que não tem condição de fazer uma coisa, eu vou dar um bico na bola lá pra frente, mesmo assim todo mundo diz assim, cara, não tem como fazer isso. Tudo bem, não tem hoje. O que a gente vai fazer para que amanhã a gente possa estar mais perto disso? Como que a gente vai construir? Então, acho que o molde foi sendo construído dessa forma. Até o dia que talvez a gente atingiu uma maturidade legal, e aí foi uma pergunta assim, e aí vamos fazer? E aí eu acho que nasce, mais ou menos pela época do Devorando, assim, nasce toda a estrutura.
E como é que foi? O Devorando foi o primeiro negócio, então? O Devorando, na realidade, foi o primeiro negócio que a gente montou, e não são nem os mesmos sócios, foi com outros amigos. A ideia era montar isso em 2012 deve ser, a ideia era montar uma empresa de ticket de ingresso, que hoje a gente conhece a Simpla, na época eu não lembro, a Simpla nem existia, eram os outros players que estavam no business, e aí tu começa a ter lições, né, porque tu sonha muito, mas aí tu pensa assim, bom, uma ideia muito boa, vai funcionar, mas assim, então a gente bota meia dúzia de reais ali, mas continua trabalhando, o negócio vai andar sozinho, quem é que não vai querer essa ideia maravilhosa? Sim. E aí, talvez foi uma primeira lição que a gente teve, que é foco e dedicação vão ser importantes. Então, esse negócio não foi pra frente, porque a gente não se dedicava, não botava energia nele, botava muito sonho, botava muito desejo, muito design nele, mas não tinha contrapartida, que é suor. Então, assim, ou tu tem muito dinheiro, não era o caso, ou tu sua muito. E ali não tinha nem dinheiro nem suor. Receita boa para quebrar uma primeira empresa. E aí depois disso, aí teve o meu sócio também teve um outro negócio que o contexto não é o mesmo, mas as lições aprendidas são parecidas. Aí a gente entende assim, cara, precisa ter dedicação, vai precisar ter muito suor ali para tirar a coisa do papel. E aí, vamos fazer o quê? E aí começa uma brincadeira toda para encontrar o quê? E aí uma revista, acho que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de 2012, 2013, estão falando do iFood. Sim. Era uma entrevista do Fioravante, acho que era do Fioravante falando do iFood, falando assim, cara, essa ideia é legal. E sendo assim, 2012, 2013, guardadas as proporções, o iFood não é um milésimo do que ele é hoje. E nem o mercado de tecnologia e inovação era mato, né? Maturidade era zero. E aí começa essas rodas de empreendedorismo e tudo mais, para começar a entender um pouco que mundo é esse. Que era uma coisa também, não existia, era um mato altíssimo, assim. Quando a gente fala de Rio Grande do Sul, então... Sim, isso que eu ia te perguntar, que tu vem do interior do Rio Grande do Sul, né? Farroupilha, não tão interior, é uma... Mas total. Não precisa ter tanto... Não, o que eu quero dizer é que já é uma parte mais conhecida, porque tem muito turismo, uma economia muito focada ali em vinícolas, em outras indústrias, né? Não, é diferente e a cultura lá é uma cultura muito mais industrial do que uma cultura voltada para a tecnologia. E aí eu lembro da gente vir para alguns eventos aqui em Porto Alegre, que era Empendrinks, eu acho que era o nome dos eventos. Isso é precursor muito de AGS é muito antes de AGS e tudo, e a gente participando desses eventos. Para quem não é do Rio Grande do Sul, a AGS é a Associação Gaúcha de Startups. Boa. E aí era um evento que tentava, bem naquele modelo assim, misturar cerveja, um monte de empreendedor, um monte de algumas empresas os micro VCs, os micro investidores, assim, para falar. E aí juntava nesse contexto, e ali foram os primeiros pontapés que a gente foi dando para abrir um pouco a cabeça e entender, beleza, como que a gente começa a montar isso? E a gente erra pra caramba, assim, aprende inúmeras coisas. Acho que o Devorando, mais do que um business, foi uma escola que a gente teve, aprendeu muito, principalmente o que não fazer. Então é um mundo diferente. Eu não sei se é para contar. Pode contar tudo. A gente pode, assim, trazer o Devorando. Quando a gente montou ele foi fundado muito por dois caminhos. Então tem o Kenner e o Eric que fundaram Pediu Mordomo. Eu e o Anderson que fundamos o Devorando. São duas plataformas distintas. Uma operava no Vale dos Sinos, outra operava na Serra, que era o Devorando na Serra, Pediu Mordomo aqui. E aí, dentro desse cenário, o que acontecia? Lá no Devorando, eu e o Anderson, os dois éramos de negócio. Então o Anderson principalmente tinha um viés mais de venda, tinha um viés mais de administração, marketing, toda essa estruturação. A gente conseguia vender, mas nosso produto não parava de pé porque a gente tinha terceirizado o produto. Então assim, o que acontecia era sábado de noite, a gente fazia a venda, caía a plataforma. Quem é que vai dar suporte para a plataforma? Cara, a agência que a gente trabalhava dava auxílio pra gente no dia seguinte ou na segunda-feira. Então começaram algumas dores daquele, a gente brinca que pegamos um bom playbook de tudo que é para fazer errado e a gente foi dando check no playbook, assim, fazendo bonitinho.
Até que chega um momento que a gente diz assim, cara, não tem como sobreviver desse jeito, é loucura, a gente precisa encontrar sócios técnicos. E era só vocês dois? Só a nós dois. Empresa era vocês dois? Isso aí, não, era nós dois e nós dois, assim, Sim. Era uma empresa, a gente brinca, a gente teve um papo, o Anderson lembrou, eu acho que tinha faturado no ano, tipo, 2, 3 mil reais, 5 mil reais, assim, não pagava conta alguma, né? Sim. Não sustentava, uma época foi na garagem da minha casa, uma época foi no terraço do prédio dele, e ela era volante porque não tinha, assim, a estrutura, ela não se sustentava. Aí disso a gente começa nessa batida, a gente precisa encontrar sócios técnicos e precisa de capital de investimento, a época que capital de investimento ainda era um mato alto, mal existia naquela época a UOL, a Venture estava sendo fundada, existia muito mais um coworking que tinha ali onde ficava a UOL, que era nós? Não lembro, mas tinha um coworking onde a UOL ficava, então assim, ainda era aquele período e aí começava a gente pipocar nesses lugares para conversar com as pessoas, entender o que era. E numa dessas rodas de conversa, alguém falou assim, cara, tem 2 caras técnicos muito bons em Novo Hamburgo. Uhum. Cara, como é que nós vamos encontrar eles? Fomos pro Google, catar Novo Hamburgo, delivery, até o momento que encontramos, e-mail ainda, mandamos um e-mail pra lá, o Kenner respondeu na hora, sentamos para conversar, foi tipo amor à primeira vista. Era tipo assim, cara, menos com menos vai dar mais, porque tipo assim, da onde tá não tem como ficar pior. Sim. E aí que a gente junta e aí começa a ter uma sinergia muito boa, também com um processo de mentoria, que daí a gente teve ali atrás, o Marco foi o mentor, além de sócio ali, investidor, que colocou uma grana, mas principalmente para tirar a gente daquela zona de conforto e fazendo o time dar uma liga. E foi literalmente uma conversa pra gente decidir que ia juntar. Sim. Não teve nem discussão assim muito, cara, qual que é o cap table e tudo mais. Foi uma conversa assim, cara, se a gente ficar sozinho, a gente morre. Se vocês ficarem sozinhos, vocês morrem. Vamos juntar? Vamos juntar, e daí em diante começa a tração do Devorando, e aí indo para mundos e contextos diferentes. Faz um pouco... Uma época eu estava no ADM de financeiro, uma época estava no marketing. Sempre trabalhando muito de volante em cima do que precisava ser feito. Então não tinha muito a desculpa. Cara, tem que fazer. A Devorando teve no pico dela, acho que foram 13, 14 pessoas. Uhum. Então todo mundo faz tudo. Todo mundo faz café, todo mundo vende, todo mundo implanta, todo mundo faz suporte. A gente fazia suporte até final de semana, a gente fazia suporte porque marketplace e tudo mais, pedidos entravam no período da noite. Sim. Quem é que vai dar suporte no período da noite? Um time de 13, então era rodízio. Sim. E a gente fazia suporte de noite, era um parto, era uma tristeza na época, mas fazia a gente aprender. Sim. Então, literalmente assim, a gente fala muito hoje pro pessoal, cara, tem que fazer o que tem que fazer dentro do business, e hoje a gente fala ainda, muita gente que se coloca numa caixa e não quer sair daquela caixa, cara, dentro de uma empresa que cresce bastante, tu vai ter que fazer o que tiver que fazer, seja fundador ou seja qualquer pessoa dentro do time. Sim. Então, é um bom aprendizado. Tu trouxe um ponto bastante importante que vira e mexe a gente discute aqui no Startup Life, que é a questão de, lá com a Devorando, tu começou empreendendo com um amigo, né? Não estou dizendo que ele não tinha capacidade, mas era aquela questão de proximidade. Uhum. Aí vocês perceberam que, né, a coisa não estava andando como gostariam, que precisavam de outros sócios técnicos. Esse é um erro bastante... Não estou dizendo que tu fez um erro. É um erro. Mas é um erro bastante playbook de coisa comum errada. De empreender, abrir negócios com parentes, amigos, e não pensar nas skills dessas pessoas. Né? De fato. Talvez assim, na nossa inocência da época, a gente não fez uma análise tão profunda, mas a gente descobriu ao longo do tempo que tanto eu, o Anderson, o próprio Kenner, a gente pensa muito diferente, com um objetivo muito comum e tem skills completamente diferentes dentro dos contextos. Então tem, cara, eu diria assim, desconheço um vendedor melhor que o Anderson.
desconheço, assim, o cara que consegue vender como ele vende, relacionar, engajar com o cliente como ele engaja, desconheço uma pessoa que consegue fazer a mágica que ele faz, assim como desconheço dentro do contexto técnico uma pessoa que veio de tecnologia que consiga ter uma visão tão clara sobre negócio e produto quanto o Kenner, um cara que consiga entender tanto mesmo a fundo com infra quanto o Eric, que consegue fazer milagre na estrutura de infra. Então, a inocência da época fez com que desse certo. Anteriormente, quando eu falei da outra empresa, essa não deu certo e foi com amigos. A relação continuou muito boa. Sim. Mas se entendeu que ninguém queria abrir mão de nada, se entendeu que... E ali provavelmente a gente teria tido algumas dificuldades maiores, porque olhando hoje, eu e alguns deles temos skills que sobrepõem. Sim. Então, ambos talvez tenhamos skills voltadas para mais gestão de negócio, menos venda. Para mim, assim, vender é um processo, é arte, mas para mim é muito mais processo do que arte. Já no Devorando fiz rota com o Anderson, então a gente foi para Passo Fundo, Passo Fundo, Pelotas, ia bater na porta de restaurante com o Devorando lá atrás. Era uma coisa muito mais desconfortável para mim do que para ele. Então, eu diria assim, tem sorte. Eu brinco para todo mundo, eu sou uma pessoa de sorte. Sim. Então a gente vai vivendo assim, eu falo para todo mundo, até aquela coisa assim de estacionar em algum lugar e tudo mais, eu falo, calma, a gente vai ter sorte, vai dar certo. E ali foi uma coisa de sorte, mas aí chegou o momento que a gente entendeu que a sorte não ia funcionar, a gente deu muita sorte de encontrar o Kenner e o Eric, mas chegou num ponto que as minhas skills e as skills do Anderson não iam fazer o Devorando dar certo. Ele teria quebrado, não tenho dúvida alguma sobre isso. Assim como, acho que da visão do Kenner e do Eric é a mesma, que eles teriam quebrado, pediu um mordomo, porque depois quando a gente juntou, ficou a plataforma, pediu um mordomo e o nome Devorando. Que por sinal era muito melhor, a gente brinca com o Kenner até hoje, falando assim, cara, pediu um mordomo, era muito ruim o nome. Sim. Mas o Devorando ficou, e aí foi o que foi feito um mix, assim. Você usou a ferramenta, porque ele tinha muito mais conhecimento técnico da estrutura da ferramenta, e a ferramenta era muito melhor. Com um nome que a gente conseguia impulsionar muito mais, mas é uma identidade visual nova, todo esse contexto, assim. Sim. Então, é uma história que a gente guarda muito carinho, ela tem muito momento de sorte, mas como eu falei, talvez ela tenha sido muito mais uma escola, onde a gente pôde aprender muito. Sim. E muito dessas coisas a gente aplicou na Saipos do que só um negócio, assim. Sim. A gente tem um carinho enorme pela história. E justamente aproveitando o gancho, era isso que eu queria te perguntar. Como surgiu a Saipos e como foi que daí já é o terceiro negócio, né, que tu tá fundando. Qual é a diferença, assim, lá do primeiro para o segundo e chegar no terceiro com mais experiência? Não é fácil, mas o teu pensamento é mais claro. Não é que se torne fácil as coisas, porque tirar o negócio do zero com pouco recurso sempre vai demandar muita energia, muito foco. A gente sai do Devorando, acho que é 2016, quando a gente vende o Devorando pro iFood, que daí nesse processo todo o que acontece foi que o iFood estava num momento de expansão violenta, ele tinha feito captação, tinha juntado o restaurante web, e aí eles estavam num momento de muita expansão, e uma dessas expansões na tese deles era a aquisição, porque daí eles ganhavam o mercado, protegiam o mercado, então tinha toda essa estratégia por trás. O Devorando foi uma dessas plataformas que eles acabaram adquirindo ao longo da jornada. Daí em 2016 a gente sai. 2017, final de 2016, início de 2017, a gente tá parado assim, olhando um pro outro, e aí, o que a gente vai fazer? A gente não precisou conversar muito, mas a gente sabia, no sentimento, a gente quer ficar junto. Porque a gente aprendeu muito, a gente morava junto também. E aí a gente aprendeu muito a lidar um com o outro e sabia muito como puxar um outro. E aí nesse momento, assim, certeza era que a gente queria ficar junto. O que fazer? Aí começou uma brincadeira no contexto assim, o que cada um tem de conhecimento? Aí a gente olhava o Kenner, tecnologia, mercado de alimentação ou mercado de software. O Anderson entendia de fechadura.
que ele tinha vindo da indústria e de food, mercado de food, e eu entendia de chinelo, mercado de food. A única coisa que tinha uma similaridade grande, a gente tinha um conhecimento que a gente tinha já vivido uma jornada, todo mundo dentro do mesmo escopo, era mercado de food. Uhum. Então, assim, por que a gente vai inventar a roda se é um mercado que a gente conhece? Porque qualquer outro mercado... A gente sonhava muito, a gente tinha muito desejo, assim, vamos ir para fintech na época. Porque a gente pensava muito que, cara, o modelo bancário é muito ruim e tudo mais. Qual que era o nosso conhecimento sobre isso? Zero. A gente ia ter uma curva de negócio muito grande porque a gente não conhecia o negócio. Aí quando a gente decidiu ficar dentro do mercado de food, a pergunta foi, tá, e o quê? Aí foi literalmente fechar o olho e dizer assim, cara, o que os caras mais enchiam o saco da gente, o que mais perguntavam pra gente poder fazer o que o mercado mais sentia falta. E aí veio de forma muito clara. Um sistema de gestão integrado ao iFood que funcione de uma forma mais leve do que o modelo legado que existe no mercado hoje. Uhum. E a gente já tinha know-how de fazer integração, já tinha um bom know-how de estrutura. Falei, cara, tem jogo. Qual que aí vai lá para os cheques de sanidade? Cara, qual o tamanho do mercado? Mercado de 1 milhão de bares e restaurantes. Mas nem tudo isso ainda está digitalizado. Tudo bem. Já pensava a nível nacional. Nacional. Aí tem um negócio engraçado que quando a gente montou a Devorando, a gente trabalhou Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Uhum. Basicamente a gente fala. Então a gente trabalhou Rio Grande do Sul. Era onde o Devorando operava. Nesse modelo a gente falou, cara, pelo menos tem que ser um negócio que seja a nível nacional. Faz sentido. E aí foi rodando nesse objetivo. A gente, durante um período, fica um pouco mais solto, fica aquele negócio muito mais assim, que é um processo depois de vender um negócio meio toque de Midas, assim. Então, aí tu acha assim, não, agora eu já sei tudo, já vai dar tudo certo. Aí foi fazendo um monte de atrapalhada e a gente passa num processo seletivo que é o CID, que é um programa de incentivo a startups, que é o CID de Minas Gerais. A gente passa nesse programa, quando a gente passa no programa, junho, julho, acho que ou maio, acho que maio talvez, a gente muda para Minas para passar durante o programa, que são acho que 5, 6 meses que a gente passa, e aí a gente vai morar em Minas, morar junto. Aí, porque conta essa parte específica da história? Porque se a gente não tivesse ido morar junto, tinha morrido a Cyprus. Por conta desse contexto do toque de Midas, era um momento que a gente estava um pouco mais solto, menos focado, aí tu começa a entender por que muita gente fala que quando vende tira um período sabático. Sim. Porque tem o período de aproveitar, o período de refletir um pouco mais sobre o que tu quer fazer, e a gente engatou uma coisa na outra. Uhum. E aí foi até passar esse processo mais amolecido, entramos no CID e a gente começou a dar ritmo, vivendo junto, respirando junto, porque daí a gente brinca. A gente vivia de segunda a sexta, das 9 da manhã que começava o CID, até 9 da noite que terminava. Mas a gente geralmente até meia-noite falando de ideias, projetos, formas de fazer GTM, forma de mexer no produto. Então, não parava. Chegava o final de semana, a mesma coisa. Então a gente não parava. No meio disso tudo a gente brinca que encaixava de vez em quando um pouco de CS para dar uma desopilada na vida de todo mundo. Como, né, todo mundo precisa de algum escape. Mas a vida virou isso. E aí no programa do CID a gente volta a ter tração. Aí o produto vai para a rua, daí começa aquele contexto. Não é só Rio Grande do Sul, porque daí, nesse momento a gente começa muito mais a validar produto lá do que validar aqui. Sim. Aí a gente começa a ter um pouco de crescimento em Minas, aí já começa a ter algumas coisas que começam a pipocar, porque a gente tinha baseado muito em cima de SEO, a construção do GTM, principalmente porque a gente não tinha muito capital a gente tinha o capital da venda ali, a gente estava usando esse capital para impulsionar. Então assim, quais são os canais mais baratos? Enquanto o pessoal desenvolvia, o Anderson escrevia blog, montava material para baixar, e assim começou a dar a primeira atração da Cyprus, e até hoje é um canal representativo dentro da Cyprus, o blog. Então, ela nasce com essa visão, e aí, sem dúvida alguma, se não tivesse botado todo mundo numa casa para respirar aquele negócio de novo e fazer aquilo acontecer, a Cyprus não existiria hoje, com certeza. E a Cyprus hoje, 9 anos depois? É um business que dá muito orgulho do que a gente construiu, assim, tá longe ainda do objetivo, do grande sonho, do objetivo final, assim.
ela tem muito para fazer ainda, mas eu acho que a gente não acerta sempre, mas ela é um lugar que eu percebo e sinto, e aí tem todas as pesquisas, tem todas as análises que a gente faz por dentro, que as pessoas gostam de estar, que as pessoas que trabalham na Saipos amam a Saipos. Então, acho que a gente está no caminho certo. Eu diria que mais do que só o crescimento dela, porque a gente vem de crescimentos expressivos, o lugar é um lugar que as pessoas gostam de estar. Os clientes gostam da Saipos. Então, aquele contexto que a gente falou, o porquê de algumas coisas, acho que a gente está no caminho certo porque a gente conseguiu construir um produto que o mercado ama, a gente conseguiu construir uma empresa que quem está lá dentro ama estar lá dentro. A gente tem aí certificação da premiação das melhores empresas nos últimos 4 anos, eu acho que foi que a gente ganhou, do Rio Grande do Sul. E aí agora o trabalho está sendo muito mais, os objetivos do time de People acabam sendo muito mais em como a gente sobe nesse ranking, como a gente vai se posicionar entre as melhores, as 5 melhores. Sim. Então a meta dos próximos 2 anos aí para o time de People está muito relacionada a isso. E como que, através das outras pesquisas, a gente pega o interesse das pessoas em estar lá dentro, estar evoluindo, estar aprendendo, e como a gente melhora isso no dia a dia. Eu brinco, para quem é do Rio Grande do Sul conhece Tele Domingo, é um programa que passa depois, não sei se passa ainda. Não passa mais. Não, acabou o Tele Domingo. Brincava com a galera no início que era o seguinte, no domingo de noite, quando acabasse o Fantástico, aquela vinheta do Tele Domingo, ela não podia representar depressão. Sim. Porque geralmente eu lembro de quando eu trabalhei em alguns lugares, começava a vinheta do Tele Domingo, ficava a dar uma dor assim, acabou, né? Agora é segunda. Sim, começava quase 11 horas da noite. Começou minha segunda, dormir e começar a trabalhar. E aí eu brincava muito com as pessoas, quando começar essa vinheta, tu não pode ter esse sentimento. Acho que a gente tá no caminho certo. Então a Saipos hoje, a gente tá com, acho que são 430 pessoas trabalhando lá dentro. Regime presencial? A gente opera nos 3 regimes. Então tem times que são presenciais, tem times que são remotos, tem times que são híbridos. Então depende muito da dinâmica, da maturidade do negócio, da maturidade das pessoas que estão no time, a maturidade do time como um todo. Mas estão todos aqui em São Leopoldo ou espalhados pelo Brasil? Tem bastante gente espalhada pelo Brasil, principalmente quem opera em regime remoto, então Sim. Tecnologia, produtos, são áreas que toda a parte de operação e planejamento também são áreas que são remoto, mas o time de tech geralmente se encontra muito, principalmente tech e produto se encontra muito no escritório, então eles não têm obrigatoriedade nenhuma, mas boa parte deles vão para o escritório porque gostam de estar no escritório, então tem lá o espaço deles e tudo, mas é isso, depende muito do time por time, depende muito do contexto qual que é a maturidade da empresa com as pessoas, com aquele time, maturidade daquele time com a empresa em termos de, organização, dados, estrutura de trabalho. Então tem que ter esse cuidado porque a gente sentiu muito na pandemia quando foi tudo para um regime só, que nem a empresa estava pronta em termos de estrutura, dados, rituais, para garantir que as coisas iam ter o ritmo necessário, e aí em alguns times a gente teve que dar uma volta total para full presencial, principalmente para poder construir isso e ter as melhores informações, ter os melhores dados para que daí a gente possa, no longo prazo, pensar em alguns regimes de flexibilização para todo mundo e tudo. Acho que é um caminho do bem-estar a longo prazo. Incutir a cultura de uma empresa já é um desafio, né? E tu tá me falando que são 3 formatos diferentes de regime. Conta como é que faz isso. Porque dá claro que dá certo, né? Porque, como tu disse, as pessoas gostam muito de trabalhar na Saipos. Então, como se faz isso com 3 regimes diferentes e pessoas espalhadas pelo país todo? É uma boa pergunta. Isso é uma pergunta que gera uma reflexão, mas no fundo é muito processo e ritual. Eu brinco, geralmente quando a gente vai falar de estruturas e tudo mais, eu falo para as pessoas assim, geralmente tem que pensar em estruturas como máquinas. Então assim, mas people pode ser máquina. Com certeza people pode ser máquina.
Porque tu vai ter input, tu vai ter output, tu tem que saber trabalhar com essa informação para entregar o melhor possível. Então tu sabe que tem times que tu vai ter que lidar de uma forma, tem times que tu vai ter que lidar de outra forma. Agora, tem alguns tipos de ritual, que são os rituais gerais, que eles têm que ser tratados de uma forma específica. Então tem o ritual que é a empresa, tem o ritual do time, tem o ritual da squad. Então é uma estrutura de como é que tu transforma tudo isso em quase micromáquinas para que as coisas operem da melhor forma possível. É um desafio, principalmente eu acho que tem um desafio muito grande, sempre vai ter, remoto. E eu acho que as empresas que conseguem construir uma cultura muito bem estruturada em cima de remoto, e a estrutura não é só a entrega, eu acho que a estrutura é o modo de pensar, o modo de agir. Essas empresas estão de parabéns, porque é muito mais difícil construir essa cultura no remoto do que no presencial. No presencial tu consegue ter muito mais gestão das pessoas, então se tem alguma coisa saindo muito do controle ali, tu já consegue puxar a pessoa, fulano, não é legal, fulano, acho que a gente espera que o comportamento de quem está aqui seja dessa forma, então é mais fácil. Agora é um desafio porque daí começa em camadas, é a máquina de desenvolvimento de gestão, a máquina da primeira camada, da segunda camada, da terceira camada. E é um negócio que não vai parar nunca de ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar para que isso possa ser desenvolvido. Clareza dos objetivos, tu tem que ter clareza do que é a cultura, clareza do que são os comportamentos esperados. E os comportamentos esperados são de todos, não vai ser comportamento esperado de quem está no presencial, no remoto. Sim. Comportamento é comportamento, e o que é inadmissível. Sim. E aí constrói canais de comunicação para eles, para todos, mas sempre vai ser um desafio maior, na minha visão, principalmente por operar nos três, Sim. o remoto. O remoto. Quem é full remoto sempre vai ter um desafio a mais de como a gente vai lidar com todas as situações e vai entregar de forma igualitária para todo mundo as experiências. Legal. E tu também falaste que o mercado ama Cyprus também, né? Então, fica claro aqui que foi criada uma comunidade muito forte em torno da Cyprus. E como conseguir manter essa comunidade forte e até ampliar ela? Para começar, ser amado pelo mercado já é extremamente complicado, né? É extremamente difícil de conseguir. Tem um negócio que é muito, muito legal, porque a gente, como empreendedor, e não sei se é empreendedor interior e tudo mais, a gente tem um ponto forte de quase um síndrome do impostor, então a gente nunca acredita tanto na gente, então a gente brinca muito assim na teoria de underdog, assim, de ter que fazer sempre muito mais para ter aquele contexto de respeito e credibilidade. E a gente não tinha uma visão clara de que a Cyprus, ela sim era muito querida pelas pessoas. Até a gente começar a fazer muita feira e evento focado em food e ver o movimento e ver o impacto que tinha e começar a ouvir algumas histórias. E tem, assim, a gente brinca que tem algumas histórias que são muito marcantes, assim. E aí, não foi uma coisa foi uma coisa orgânica, não foi uma coisa planejada. As coisas foram acontecendo e quando a gente viu, disse assim, gente, isso aqui realmente é algo diferente. Agora, como construir, vem a segunda parte, é como que a gente começa a melhorar processos, vai melhorar estruturas e máquinas para poder ter um relacionamento muito mais próximo, com uma base maior de clientes, com uma base maior dessas pessoas, para que a gente possa entender eles, suprir as necessidades deles, não quer dizer entregar o que eles estão pedindo, mas é entregar o jeito de fazer o que eles estão pensando que vai ser feito, porque pode ser que a gente tenha uma visão diferente em termos de produto e tudo mais de como fazer as coisas para eles, até facilitando a vida deles. Então assim, é uma relação que ela tem que ter uma troca sempre aberta e justa, e uma troca sincera. Dá, não dá, olha, agora não vou conseguir priorizar, em tal momento a gente vai conseguir olhar para isso, vamos trabalhar junto, vamos construir, puxa os grupos de desenvolvimento para perto, então sempre vão ter os beta testers, sempre vão ter os grupos de controle, que são as pessoas que vão testar a ferramenta e dar feedback, vão ter as pessoas que, beleza, eu quero muito esse projeto faz sentido para todo mundo, puxa essas pessoas que querem muito, agora ajuda a gente a desenvolver. Sim. Conta pra gente tua real dor, teu real problema, e passa por um processo desses e passa pelo processo de aumentar relacionamentos. Então tem algumas coisas que estão engavetadas há muito tempo, a gente estava conversando um pouco antes,
podcast, a gente tem a sala, a estrutura da sala está montada, a gente nunca gravou. Sim. Mas é uma das possibilidades, principalmente pensando em relacionamento, pensando dentro de um contexto de expandir um pouco a proximidade das coisas, que é uma desvantagem quando tu tá no Rio Grande do Sul. Sim. O Rio Grande do Sul, a gente brinca que ele é quase um canto do Brasil, porque boa parte, assim, voo pra cá não existe voo de conexão. Voo pra cá é voo pra cá. No Rio Grande do Sul. Inclusive, quando vai pra Buenos Aires, tem que ir a Brasília ou São Paulo e voltar pra Buenos Aires. É quase mais rápido de carro para Buenos Aires do que ter que fazer toda a volta. Mas é um pouco disso. Então, assim, não é uma região central do país, nem em termos de voo. Então, muito do que a gente pensa é se a gente traz para cá, se a gente vai ter um espaço em outro lugar, principalmente pensando para facilitar essa conexão. Assim como, talvez a gente pensa muito em eventos, micro-eventos para poder relacionar, para poder instigar essa comunidade, para poder escutar mais os clientes, para poder saber para onde que a gente tem que ir. Uhum. Porque eu posso sonhar com algumas coisas e a gente tem desenhos muito claros de aonde o produto tem que chegar, aonde a Cyprus precisa chegar. Mas isso a gente está falando lá da frente. Para chegar lá, a gente precisa ter uma consistência de relacionamento para entender qual que é o melhor produto. Porque muitas vezes assim, a nossa visão ela é uma visão macro. O micro, quem vai saber não é a gente. A gente não opera todos os dias dentro de um restaurante. A gente não é o empreendedor do food service que está ali todo dia trabalhando. A gente precisa deles porque eles sabem muito mais o que dói. Sim. E aí, resolvendo o problema da dor, provavelmente resolve o problema de como é que tu expande uma comunidade. Com certeza. Então, o que tu traz é muito o relacionamento, né? A gente percebe que o relacionamento é uma parte muito importante, um dos pilares da Cyprus, e não deixar essa coisa, porque a gente fala muito, quando vai criar um negócio tem que pensar na dor, tem que ver se faz sentido, porque às vezes tu cria uma solução muito legal, mas ninguém quer essa solução, Ninguém né? paga. Ninguém paga. Que daí aquele velho clichê, tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Mas não tem que deixar esse problema, não é só esse problema, né? Tem que ir acompanhando o que o consumidor está passando, acompanhando essa jornada dele. O mercado muda. Se a gente pegar o cenário de food, existe um mercado de food pré-pandemia e um mercado pós-pandemia. O mercado de delivery existia antes, era muito forte, mas assim, se pegar números e comparativos dele, é antes e depois. Sim. Muito da tecnologia que a gente vê hoje, que via lá atrás em e-commerce, foi aplicada para dentro do mercado de food. E vem sendo aplicada. A gente brinca que tem um gap aí de 5, 7 anos entre o que a gente vive no e-commerce e vai viver dentro do mercado de food. Uhum. Porque é um mercado que amadureceu de forma um pouco mais lenta. Então, tem que estar escutando e tem que estar conversando para saber o que está doendo. Para resolver e saber o que dói e qual que é a receita que a dor pode te trazer. Uhum. E se aquela dor lá é de uma pessoa, ela é de muitas pessoas. Se a dor for de muitas pessoas e ali tem uma oportunidade financeira boa, às vezes vai fazer sentido priorizar isso como um produto para rentabilizar. Se for uma dor muito grande, mas não tem dinheiro ali colocado, pode ser que seja um grande produto para reter. Sim. Então, tudo vai ser uma escolha dentro desse processo. Sim, tem que se apaixonar pelo problema, pela dor do cliente. Nem sempre a solução que o cliente traz é a melhor solução. Sim. Aí vai do nosso time, da gente, entender muito do mercado para saber qual que é a melhor solução, pensando no curto e no médio e longo prazo assim, do cliente. Muitas vezes tu pode vir com coisas que vão facilitar muito a vida dele, principalmente dentro do contexto que quando a gente fala de um sistema de gestão, a gente fala de back-office, a gente fala de operação e na Cyprus hoje a gente consegue integrar muito bem isso. Uhum. Então muitas vezes a dor dele é uma, mas a gente consegue, olhando o todo da ferramenta, consegue entregar uma solução muito melhor para ele. Sim. Colocando agentes de aí tem agora com o AI, tu abre uma gama de possibilidades gigantesca, inclusive com isso, para poder entregar soluções que os clientes muitas vezes não estão nem enxergando como resolver. Sim. Mas o objetivo é resolver o problema do cliente. Sim. A gente fala muito que o cliente o empreendedor do food service, ele tem que se preocupar muito
com o atendimento, a qualidade da comida e o desenvolvimento do time dele. Cara, parte burocrática a Cyprus tem que resolver. Uhum. Então, a Cyprus resolve tudo? Não. A Cyprus trabalha para resolver e talvez em algum momento a gente chegue onde a gente possa dizer assim, beleza, a Cyprus agora sim consegue resolver 90% dos teus problemas na parte burocrática. Então, assim, cuida do teu time, cuida das pessoas que tu tá recebendo e cuida para entregar uma comida excelente para essas pessoas, seja na experiência de delivery ou seja no presencial. Tu falou de inteligência artificial e não tem como a gente não conversar sobre isso aqui, né? Porque foi o ano passado é um tema muito falado. Tá hypado. Tanto no ano passado e continua nesse ano. Qual é o impacto da inteligência artificial no que a Cyprus oferece e no mercado de food como um todo? Hoje a gente tem muitas coisas dos bots de atendimento, então já começa ali em termos de produtividade e a gente vê muito em cima de produtividade. Como escala a produtividade, seja do nosso time interno, seja da operação do restaurante. Alguns agentes a gente tem que operam no contexto de estoque, CMV, já está operando em algumas coisas, principalmente onde a gente consegue facilitar a vida dele, facilitar o dia a dia dele. O que roda mais tempo e já tem uma estrutura muito maior é que resolve códigos de integração, porque é um mercado muito dinâmico, então muitas vezes faz uma alteração de código de integração numa plataforma e tu não avisa o sistema, então o sistema já resolve isso praticamente sozinho, tanto que em números macro, hoje a Cyprus processa mais de 10% dos pedidos do iFood. Então o iFood processa no Brasil uns 200 milhões, a Cyprus dos 200 milhões, 20 milhões de pedidos passam pela nossa ferramenta. É a ferramenta que tem o menor índice de erro de integração. E erro de integração resulta em erro ou o restaurante recebeu o pedido ou erro na entrega do pedido. Porque isso a gente resolve, e uma das formas de resolver que a gente encontrou foi através de AI. E aí vão tendo N aplicações que vão tendo paralelo, mas a gente aposta muito nela em termos de produtividade, como a gente resolve problemas que teoricamente são repetitivos para serem resolvidos e aumenta a produtividade, seja da operação, atendimento de chatbot e tudo mais, ou seja do nosso time interno para aumentar a produtividade dele. E aí no final das contas, tu vai acabar olhando em alguns contextos, como a gente aumenta a rentabilidade, vai ser sempre um tema delicado dentro de uma companhia, porque tu vai sempre ter que aumentar a rentabilidade, porque os custos continuam subindo. E aí tu acaba olhando com esse viés para as pessoas, como a gente pode fazer mais com o time que a gente tem. E é sempre um desafio legal botar um pouco de pressão nas pessoas para que elas possam também usar isso e também aprender e descobrir caminhos de como elas podem ser mais produtivas com o IA. Então traz uma satisfação, traz um gosto especial. E Bruno, para a gente finalizar, qual é o legado que tu quer deixar para o mercado de food, para a Cyprus? Qual é o legado da própria Cyprus? Legado... Sabe que é uma coisa que eu não penso tanto sobre o legado em si. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, mais do que pensar a nível de longo prazo, eu sempre falei que eu gostaria que as pessoas lá na frente olhassem para trás e dissessem, pô, teve um lugar que eu trabalhei, um lugar que eu vivi, alguma coisa que eu me relacionei, que eu fui muito feliz naquele tempo. Então, pensando na Cyprus, eu acho que ela tem muito chão pela frente ainda, então nem penso tanto em legado, porque eu acho que ela tem muito tempo ainda de vida, e esse tempo de vida eu acho que ela tem uma relação muito forte em como que ela vai ser essa ferramenta que vai resolver os problemas dos restaurantes. E quando eu penso nas pessoas que vivem isso, eu penso muito que elas estejam muito felizes, que elas tenham na jornada delas evoluído muito como pessoas, como profissionais, que para mim são essas duas coisas. O PFPJ não existe, as duas coisas são uma pessoa só. Então o que tu faz dentro da empresa tu faz fora, o que tu faz fora tu faz dentro. Então se tu é uma boa pessoa, tu tem uma tendência a ser um bom colaborador. Que essas pessoas ou tenham crescido, que elas olhem para trás e digam assim, cara, como era bom aquele tempo que eu vivi
na Cyprus. Então, não sei se eu classifico como um legado, mas eu acho que eu classifico muito mais assim num desejo pessoal de construir uma coisa boa, uma coisa legal, para que o máximo de pessoas tenham a possibilidade de aproveitar isso, o máximo de famílias tenham a possibilidade de aproveitar isso. Muitas vezes vai ter pressão, vai ter quebra-quebra, é natural da vida, mas isso faz parte da gente também evoluir, da gente aprender, faz parte do processo. Sim, mas a recompensa lá atrás é parar com um sorriso no rosto, lembrando de muitos momentos felizes que se teve dentro dessa jornada. Com certeza é uma forma de legado também. Tá bom. E um bom legado. Bruno, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por vir aqui, né, despender um tempo para conversar com a gente, para contar a tua história, para falar sobre a Cyprus. E agora a gente deixa aberto daí, agora sim, tu pode olhar para aquela câmera e deixar o teu recado final para quem está nos ouvindo, para quem quer empreender, para quem está empreendendo. Também deixar teus contatos, como o pessoal te encontra, como encontra a Cyprus. Boa. Acho que de recado, não sou uma pessoa de grandes frases impactantes. Eu acho que muita fé e trabalho duro resolve muito problema. Menos ego, mais trabalho. Acho que são coisas bem importantes assim dentro desse mundo que se vive, do contexto de startup, do contexto de empreender, mas acho que fé e trabalho duro são uma boa parte da receita aí do sucesso. Desculpa que eu esqueci. Como o pessoal faz para te encontrar nas redes? Me encontrar. E a Cyprus? Cyprus é @usecyprus, Bruno é @betucete. Aí depois vocês puderem botar o label, porque é TUSSET, que é meu sobrenome. Pode me chamar lá, se eu não responder eu brinco com todo mundo, assim, tanto no WhatsApp quanto no Insta. Se eu não responder pode mandar um ponto, porque às vezes no meio da correria eu não sou a melhor pessoa que faz a minha própria gestão de rede social, então fica super à vontade. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, falar um pouco sobre empreendedorismo, sou super aberto, só tem que ter um pouco de paciência assim para conseguir ter a resposta, mas sou super aberto a conversar, ajudar quem tiver que ajudar, porque na jornada muita gente me ajudou. Então acho que parte do processo, sim, ouvir outras pessoas e ajudar as outras pessoas faz parte também do processo. E eu acho que essa é a parte mais bacana do ecossistema de tecnologia e inovação, né? Essa ajuda, todo mundo colabora um com o outro, não rivaliza tanto assim, né? Total, eu sinto um pouco de falta a gente falou um pouco da GS lá de trás, eu sinto um pouco de falta desses movimentos hoje em dia, é uma coisa que eu tenho de lá de trás um carinho enorme, ecossistemas como a gente falou do Seed, também Endeavor, tem muito ecossistema legal e muitas pessoas dispostas a devolver um pouco de tudo que elas receberam, porque a gente sempre vai receber muito mais do que a gente consegue devolver. Sim. Bruno, de novo, muito obrigada. Obrigado, Cris. Prazer enorme. Obrigado também para quem está nos assistindo ou ouvindo pela companhia em mais um episódio e até o próximo.